Hoje eu quero falar com vocês sobre a alegria de um porteiro. É o tema da palavra desta noite. E o Salmo de número 84 diz assim. Salmo de número 84, é isso aí? Esse é o 34. Eu vou citá-lo daqui a pouco. Esse é o 34, é isso aí. É o 84. É isso aí. Melhor um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Recentemente nós tivemos aí essa nova pegada, né, de não mudar o culto, né, mas já não ser mais noite da bênção, e sim uma noite de adoração que tem até um nome, vida, como é que é, Claudio? Não, agora o culto da noite aqui tem um título para ele, não, vida, culto de adoração, né, a tarde que é vida em Cristo. E aí, né, essa mudança, né, de culto para quinta-feira, para culto de adoração, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração há alguns dias, sobre o prazer de se estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que muita gente queria estar aqui hoje e não está. Outros podiam estar aqui e não estão, mas nós estamos aqui hoje, né? E nós louvamos a Deus, que estar na presença de Deus, querido, é um privilégio. A vida, ela é feita de escolhas. Nós estamos aqui hoje porque nós fizemos a escolha. Nós entendemos que a casa de Deus é o melhor lugar para se estar. Eu tenho essa frase comigo muito forte, esse princípio de que a vida é feita de escolha. Eu tenho o poder de decidir, eu quero certas coisas. E esse ano eu decidi que eu quero mais de Deus para a minha vida. Esse ano eu decidi que eu quero estar mais presente na igreja, quero vir mais aos cultos, eu quero estar mais próximo da minha família, eu quero estar mais próximo da minha célula, isso inclui fazer mais churrasco, tá? Né? Eu quero estar mais próximo dos amigos, porque olhando, queridos, eu tenho me preocupado muito com isso, só olhando para o mundo que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida. E o meu coração, ele anseia por esse dia. Viver aqui é bom, viver é muito bom, mas melhor ainda é estar com o Senhor por toda a eternidade. Isso não tem preço, gente. Um dos versículos que eu mais admiro na Bíblia, que embora a gente lê a Bíblia toda, mas eu gosto muito de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, né, que fala que o Senhor ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Essa é a esperança de todo cristão. E eu querendo, né, compartilhar com vocês hoje esse tema, um tema um pouco diferente. O pastor se perguntou assim, qual é o tema? Falou, pastor, eu escolhi um tema um pouco diferente, né? A alegria de um porteiro. A nossa igreja, ela tem um porteiro, as empresas têm porteiros, né? Quase todas as igrejas têm uma pessoa, algumas pessoas que ficam lá no templo, na entrada do templo. E o desejo desse homem, né, não sabemos quem ele foi, afinal, nessa melodia, esse Salmo de número 84 é uma melodia, e ela, segundo alguns estudiosos, ela foi escrita por várias pessoas. Então, não sabemos o nome de quem escreveu, mas nós podemos identificar o desejo de quem escreveu, o que ele queria que eu e você entendêssemos, né, nesta ocasião. E nós vamos, por economia, nós lemos só o versículo de número 10, mas nós vamos ler verso por verso, para nós entendermos o que o Salmo de número 84 quer falar conosco. O versículo de número 1 diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O primeiro versículo, querido, ele vem dizendo o seguinte, a admiração do salmista pelo templo. E essa lição, e a primeira lição que eu tiro do texto é o seguinte, quando eu venho para a casa do Senhor, todas as vezes que eu piso nesta casa, este lugar tem que ser um lugar que eu tenho que ter prazer de estar. Eu tenho que chegar aqui com o coração
aberto, alegre, desejoso, apto a receber aquilo que o meu Deus tem para me oferecer nessa noite. Então, ele já começa dizendo o seguinte: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Ou seja, como é bom estar aqui neste lugar. Eu não canso de dizer, e até já falei aqui de púlpito, e já falei com o pastor Valtecer algumas vezes, por mim tinha domingo com Jesus, todo domingo aqui na igreja. Amém? Por isso? Irmão, pensa num dia que eu fico até com fome, mas eu fico com fome feliz. Porque a minha esposa só traz o almoço quase 2 da tarde. Mas eu fico feliz porque eu estou na presença de Deus. Então esse é o desejo que o salmista, ele quis passar para nós. Que a presença, o prazer de se estar aqui nesse lugar. Então a presença do Senhor, ela deve ser valorizada. Essa vinda ao templo, esse trecho que a gente faz da nossa casa para cá, não é algo rotineiro, não deve ser encarado como algo rotineiro, algo que a gente faz no automático, na rotina, não. Isso tem que ser encarado como algo novo todo dia, vinho novo todo dia, porque é uma palavra nova todo dia, é uma bênção nova todo dia. Todas as vezes que a gente vem à casa do Senhor, a gente o busca, e a palavra diz que quem o busca, o encontra. Nós encontramos Deus aqui nessa noite, graças a Deus. O segundo versículo diz o seguinte, eu vou correr um pouquinho, que eu tenho até 9 horas, mas eu tenho 11 versículos para falar. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O segundo ponto, queridos, é que o salmista deseja, ele demonstra o seu profundo desejo de estar aqui. Eu não sei se você, pelo menos eu não faço isso, mas eu preciso fazer. Ter aquela ansiedade de vir para a casa do Senhor. Quando a gente vai fazer uma viagem, quem fica ansioso, diga amém. Eu falei para o Isaac, meu filho de 7 anos, que nós vamos viajar, a gente viaja sábado agora. Já tem uns 30 dias que eu falei para ele. Então, todo santo dia eu tenho que ouvir a seguinte pergunta: quantos dias faltam? Ansiedade. Aquela expectativa que é gerada na pessoa. E às vezes a gente faz isso por tantas coisas, gente. A gente faz por uma entrevista de emprego. O jovem fica ansioso por encontrar com a sua namorada. O marido fica ansioso porque vai dar um presente para a esposa. A minha esposa faz aniversário agora no domingo. Eu estou segurando aqui para não contar aquele presente para ela, pastor, porque o coração está agitado. Mas às vezes a gente não fica assim para vir para a casa de Deus. Ah, vamos para o culto, vamos. Troca de roupa aí, a gente vai. O salmista está ensinando para a gente o seguinte: a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus atos. Eu fui pesquisar uma palavra que você conhece, mas às vezes a gente não conhece, não relembra o significado. O que é desfalecer? Desfalecer é perder as forças por um momento. E é isso que ele diz o seguinte, olha, eu perco as forças por um momento só de pensar em estar na presença do Senhor. Queridos, que isso venha falar aos nossos corações. Eu preciso aprender com esse salmo. E ele diz ainda mais, que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E o versículo 3 agora. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Quando eu estava estudando esse texto, não me deixou de fugir, de lembrar do meu lado construtor, né? Eu lendo agora a Bíblia, vocês já estão no livro de Levítico, né? Eu já estou chegando no final de Crônicas. A sua versão é outra. Como eu estou lendo 2 vezes, já estou no finalzinho de Crônicas já. E quando você passa ali pelas medidas do templo, você vai encontrar que as pilastras, as colunas do templo eram enormes.
Elas eram muito altas, não sei precisar agora com certeza, mas era coisa de 12, 13 metros de altura, era muito alto. E essa pessoa que escreveu, ela teve o cuidado de olhar que um pardal e uma andorinha fez um ninho lá no alto, em um cantinho. Isso não passou despercebido aos olhos dele. E aí eu tentando encontrar, né, o que ele quis dizer com isso, porque se a gente só lê o texto, a gente vai encontrar que 2 tipos de pássaros encontraram casa e fizeram ninho, amém. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, que o salmista, quando ele escreveu isso, ele pegou essa ilustração, ele está dizendo para mim e para você, que quando o pardal encontra ninho, né, e a andorinha, o pardal encontra casa e a andorinha faz o seu ninho, eles encontraram proteção para suas vidas. E o Senhor, queridos, é a nossa proteção. A gente sai todos os dias e a gente volta para casa porque o Senhor nos protegeu. A gente vem a esse culto, vai voltar para os nossos lares porque o Senhor está nos protegendo. É o Senhor quem guarda a sua igreja. E aí, o Salmo de número 34, 10, que apareceu ali agora há pouco, diz o seguinte: os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Diga comigo: o Senhor é a minha proteção. Descanse nele, querido. Versículo de número 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. A palavra bem-aventurado significa feliz será, ou aquele que é feliz. Os irmãos conhecem, né, essa tradução. Mas o pastor Valdeci falou há 2 domingos aqui atrás, na sua pregação, falou sobre aquele avivamento que aconteceu lá em Ashbourne. E quando eu estava lendo esse texto, me veio este avivamento na minha cabeça. Eu falei, eu vou pesquisar alguma coisa, até porque eu já tinha ouvido que acabou, e se encerrou, por ordens, enfim. E eu fui pesquisar hoje, querido, hoje à tarde, eu tirei a tarde para estudar, e eu encontrei uma matéria que diz o seguinte: uma noite do avivamento de Ashbourne, o que vem depois? E eu vou só ler para vocês o final da matéria. No encerramento do evento, a minha letra diminuiu aqui, irmãos, do tablet. No encerramento do evento, os jovens começaram a entoar: Jesus, 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 parecendo um vislumbre de como será o céu quando todos os santos e os anjos se reunirem ao redor do trono, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. De acordo com a CBN, os estudantes irromperam em mais adoração, cantando: Grande és tu, Senhor, demonstrando seu amor e gratidão pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De acordo ainda com a CBN News, o evento final do movimento de avivamento na universidade foi uma noite de consagração, palavra, adoração e salvação. Os estudantes compartilharam suas lutas e testemunhos de liberdade e esperança em Jesus Cristo. Houve um forte desejo de alcançar as nações e a sensação persistente de que Deus ainda não tinha terminado o seu agir. Os jovens entoaram Jesus, Jesus, Jesus e cantaram Grande és tu em um momento poderoso de adoração. Queridos, eu quero isso para a minha vida. Eu ouvi algumas pessoas comentando que só do fato de chegar no átrio, né, nós estamos falando do Salmo, de chegar próximo àquele ambiente, as pessoas já sentiam o poder de Deus na vida delas. E o meu desejo é que isso aconteça aqui em nosso meio. Se não acontecer de forma coletiva, que aconteça na sua casa, que aconteça na sua célula, que aconteça lá no seu trabalho, mas que aconteça um mover de Deus nas nossas vidas, porque Jesus está voltando e vai buscar aquele que se achegar
a Ele. Eu repito para vocês, eu quero mais de Deus na minha vida. O salmista, nesse caso agora o salmista Davi, ele devido às suas muitas ocupações, Davi foi general, Davi foi rei, Davi guerreou bastante, um homem muito ocupado. E o pouco que lhe sobrava de tempo, quando alguém dizia para ele, Davi, hoje você tem um tempo livre. Davi escreveu o Salmo de número 122, que dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 27, versículo 4, ele vai mais profundo ainda, ele diz o seguinte, uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Não é vir no domingo, não é vir na quinta-feira, o desejo dele era de estar continuamente na presença de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, a primeira pergunta da noite, como está o seu desejo, querido, de estar na presença de Deus? O versículo de número 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Em outra tradução diz o seguinte, feliz é o homem que do Senhor recebe a força e deseja caminhar por um caminho reto. Queridos, não há dúvidas, eu não tenho dúvida de que quem conhece, quem se aproxima mais de Deus, tem experiências que jamais o farão se afastar de Deus. Você concorda comigo? Eu já tive tanta experiência com o Senhor, que eu posso passar o que for, eu não abandono o meu Jesus. Eu não. E olha lá que eu já passei por algumas situações difíceis. Porque Deus já se revelou para mim que Ele me ama, que Ele pagou um preço por mim, e que a minha estadia aqui na terra é um período bem pequenininho em relação à eternidade que eu tenho com Ele. Essa é a minha esperança. Então nada me faz, eu já passei por muita situação difícil, mas jamais pensei o seguinte, vou deixar de ir na igreja, vou abandonar os caminhos do Senhor. Jamais, queridos. Sabe por quê? Porque quem se aproxima de Deus sabe quem de fato Ele é. E o que Ele tem reservado para Ele. E eu estudando hoje, a palavra, me veio um louvor que a minha mãe e o meu pai cantavam. O meu pai é gago, mas para cantar ele não gagueja não. É impressionante. E aí ele cantava um louvor, e aí eu estava estudando e aquele louvor veio na minha mente. E eu lendo esse texto aqui, esse salmo, o versículo de número 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou seja, já está decidido. Ele já sabe o que quer, ele já conhece do Senhor, ele já conhece o Senhor. E me veio uma letra de um louvor e eu não sabia cantar a letra toda. E eu fui lá na internet e digitei um trechinho do louvor e descobri, por incrível que pareça, quem cantava. Porque até então eu só sabia que o meu pai e minha mãe cantavam. É um louvor da Denise Cerqueira, que tem por título Pode Alguém. E eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Não, queridos. Aí já é demais. Aí já é abusar do vaso, né? Eu vou ler, queridos. Eu canto outra hora, pastor. Eu canto uma outra hora. Hoje não. Diz assim, olha, pode alguém castigar o meu corpo, ou tirar a visão dos meus olhos. Conhece, Cláudio? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor. Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz.
Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, eu não vou me pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família, mas não vai me afastar de Jesus. E diz assim, se é para o Senhor, pode aplaudir. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. E já está bom. O versículo de número 6, queridos, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Mas eu terminei de cantar, que nem fiz a minha consideração sobre a música. Que esse louvor seja o meu e o seu louvor. Eu não consigo conceber uma igreja, um crente que vive a vida pensando que a vida dele termina aqui. Eu não consigo entender. Para mim, o cristão ele tem que viver aqui pensando na eternidade o tempo todo. O versículo número 6, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Queridos, o vale de Baca só é mencionado no Salmo 84, salvo engano, e ele era um vale que os peregrinos usavam para chegar até Israel. Era um vale conhecido como Vale do Pranto ou Vale das Lágrimas, e ele era um vale muito árido, de difícil acesso, pedras enormes pelo caminho, e ele era conhecido como o lugar da impossibilidade humana. Mas o salmista, queridos, ele traz uma lição muito forte ao meu coração. Ele diz o seguinte, que Deus, ele é poderoso para fazer do vale, do choro, do pranto, um lugar de manancial. Eu aprendo que Deus, ele é aquele que pode mudar situações.
versículo de número 8. Senhor Deus, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista ele faz um pedido, queridos, que talvez nós fazemos todo o santo dia. Pedir que Deus ouça o nosso clamor. Ouve, Senhor, a minha oração. Quando a gente chega diante de Deus, queridos, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, a gente ora, a gente pede, a gente clama, mas jamais a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Isso não acontece com quem busca o Senhor de todo o coração. Nós, como seres humanos, nós estamos acostumados no automático, no liga e desliga, querer que as coisas aconteçam de forma imediata. A gente é acostumado com isso. Mas na oração não funciona assim. Oração para Deus responder tem que ter o tempo dele na nossa vida. A gente vai orando, a gente vai orando, a gente vai orando, e às vezes Deus não vai respondendo. Porque o tempo de Deus não é o meu e nem o seu tempo. Mas em todo momento que a gente vai orando, a gente vai dizendo, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. A gente sempre, o cristão verdadeiro é assim, o adorador é assim. Ele ora, hoje não aconteceu nada, mas amanhã é outro dia, vou continuar orando. Tem gente que, infelizmente, ele começa a orar e depois ele para de orar porque Deus não respondeu assim que ele queria que as coisas acontecessem. Não funciona assim, queridos. Existe algo na Bíblia chamado perseverança. É de força em força. É progressivo. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa dizer, irmão, orei 10 anos e o Senhor ouviu o meu clamor. Orei 15 anos e Deus salvou meu filho. Orei 20 anos e Deus salvou o meu marido. Isso é glorioso de ver, porque em momento algum o Senhor deixou de ouvir o clamor dessa pessoa. Ele simplesmente deixou para agir no momento dele nas nossas vidas. E hoje é uma noite de adoração a Deus, é um culto de adoração. E nós estamos aqui hoje e nós podemos fazer isso que o salmista falou para nós. Senhor, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. Porque amanhã, queridos, amanhã será melhor. Eu lembro que a minha segunda mensagem aqui na igreja teve um tema que dizia exatamente isso. Amanhã será melhor. Versículo de número 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Queridos, eu não sei se vocês têm olhado para o que está acontecendo além do Brasil. Eu não sei nem quais são as notícias da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque a última que eu fiquei sabendo já fez um ano, ou vai fazer algum ano, já fez um ano, né? Quando a gente olha para a conjuntura política desse mundo, quando a gente olha, querido, pelos valores que esse mundo está pregando, é assustador. O certo é errado agora e o errado é certo. E a gente que já passou dos 45, como eu, a gente olha há uns anos atrás e fala, meu Deus, para a juventude alguma coisa, para alguns jovens isso é normal o que está acontecendo hoje, mas para nós não. Nós que já passamos já entramos no Zenta, né? Porque até o Zinta é mais fácil. Depois que entra no Zenta, 40, 50, 60 e por aí vai, significa que a gente tem um pouquinho de rodagem nas costas. Então, nós que já passamos dos 40, a gente olha, eu não sei você, irmão, mas eu fico assustado no mundo que vai ficar para os meus filhos, se eu partir para a eternidade.
o sentimento de insegurança jurídica, inclusive nesse país, o sentimento de insegurança física, a gente sai e não sabe se volta, é de causar medo, como cidadão, como ser humano falando. E a gente vai olhando tudo isso aí e fica pensando, onde é que nós vamos chegar? Se em 2023 os valores que estão sendo pregados pela sociedade já estão assim, imagina daqui a 20 anos, querido. Eu não quero estar aqui, porque eu quero que Jesus arrebate a sua igreja. Eu não quero estar aqui para ver. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que esse mundo, cada dia que passa, parece que nos proporciona mais insegurança. Mas o salmista vem e fala uma coisa espetacular, uma coisa que acalma o meu coração. Ele diz, ó Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, em Ti eu posso descansar, eu até posso sair daqui e não voltar para minha casa, mas se isso acontecer, eu sei para onde eu vou. Pastor, eu não consigo pregar sem falar da volta de Jesus, eu não consigo. Eu não consigo, gente, vocês vão se acostumando aí. Eu não consigo, porque esse mundo já está cheirando mal as narinas de Deus. Esse dia, conversando com um amigo meu, ele disse o seguinte, a gente estava falando sobre Sodoma e Gomorra, e aí ele fez uma ilustração, eu achei até assim um pouco engraçada, bacana. Ele falou que se Ló chegasse aqui, ele ia ficar assustado com o nosso mundo. Aí você pode perguntar, mas por que Jesus não voltou ainda? Ele sabe por que não voltou, mas pode ser hoje, para a glória de Deus. Versículo de número 10, aí é o tema da mensagem de hoje. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Queridos, esse versículo é um versículo que eu acho maravilhoso. Embora não tenha sido dito para nós quem escreveu, né, sabemos que era, né, do clã coatita, os filhos de Coré. Quem escreveu, não podemos nominar quem, mas o que esta pessoa ela escreveu fala muito forte ao meu coração. Ela diz o seguinte, ela é capaz de expressar o que é realmente importante para ela. Se eu saísse aqui, você saísse aqui, pegássemos um microfone ou um gravador e começasse a entrevistar qualquer pessoa que a gente encontrasse aí do lado de fora, e fizéssemos a seguinte pergunta, qual é a coisa mais importante para você? Com certeza você iria se surpreender com as respostas que nós iríamos ouvir. Uns iriam dizer, olha, a coisa mais importante para mim é terminar minha faculdade. Outro iria dizer, a coisa mais importante para mim é comprar um carro. Outro iria dizer, a coisa mais importante para mim é comprar uma casa. Outro ia dizer, olha, a coisa mais importante agora é fazer uma bariátrica. Outro ia dizer, a coisa mais importante é parar de comer carne, porque eu dei gordura no fígado. Você iria encontrar as mais variadas respostas. A coisa mais importante é ir lá na igreja e tocar no domingo lá na frente. Ah, não, a coisa mais importante para mim é pregar, igual o pastor Cláudio Amiro. Mas o salmista deixou tudo isso aqui de lado, porque a coisa mais importante, ela está lá na porta da casa do Deus dele, simplesmente em pé, ouvindo o seu Deus falar com ele. E isso, quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado, porque ele não desejou nada mais do que simplesmente ficar à porta da casa do Senhor. Muita gente nesse mundo querendo palanque, querendo posição, querendo cargo, o salmista só queria estar lá na porta, em pé, ouvindo o seu Deus falar com ele.
O simples fato de estar na porta da casa do Senhor já era algo que alegrava o seu coração. E nós, queridos, que nós podemos entrar dentro da casa do Senhor, sentar na casa do Senhor, deitar na casa do Senhor, ficar sem chinelo na casa do Senhor. Que valor estamos dando a isso? É um ponto de reflexão para nós hoje. E para mim terminar, já estou caminhando para o final, o versículo de número 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Nos versículos passados, o salmista comparou o Senhor a um escudo e agora ele frisa que ele é o sol. E eu não preciso dizer para você que o sol é a maior estrela do nosso universo, essa é a maior fonte, né, de energia que existe nesse mundo. E se nós tirássemos o sol do nosso universo, o que aconteceria? A vida inteira desapareceria. Rapidamente os oceanos se congelariam e tudo que a gente vê deixaria de existir ao longo dos dias. Porque o sol é a base, ele é que sustenta essa vida, né, em nosso universo, ele é o gerador da energia. Então, tira-se o sol, perde-se tudo. E o que é que Deus falou no meu coração? É que Jesus é o sol da vida do cristão. Ele tem que ser o centro. O Ministério de Louvor canta aqui um louvor muito lindo, que eu ouço ele no carro todo santo dia. Jesus é o centro de tudo que há. Ó, pastor, cantei, tá vendo? Jesus é o centro de tudo que há. Tira Jesus, querido, e tudo desmorona. Tira Jesus da vida para tudo começar a dar errado. Tira Jesus da vida para tudo começar a desandar. Jesus é o sol, Deus é o nosso sol. Malaquias, né? Eu até trouxe aqui Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então, Jesus é o centro, Deus é o nosso centro. E o salmista, quando ele escreveu que ele queria somente estar lá na porta da casa do Senhor, ele queria só ser um porteiro, porque ele via no Senhor a sua proteção, o seu sustentador, né, o seu Criador. Versículo de número 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Queridos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu aprendi que confiar em Deus é melhor do que não confiar. Eu aprendi. Porque quando eu confio, gera em mim algo chamado esperança. E Romanos 5, né, diz que a esperança, ela não traz o quê? Ela não traz confusão. Então, quando o salmista está dizendo o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz será o homem que em ti põe a sua confiança. Quantos aqui já viveram situações difíceis na vida? Diga amém. Você deixou de confiar em Deus? Não tem como, queridos. O Senhor é o nosso sol, é o nosso escudo, é o nosso sustento, é o nosso alento. Jesus é o centro. E nesses anos de experiência, tanto ministerial como secular, eu aprendi o seguinte: é melhor confiar do que deixar de confiar. O ano de 2022 foi um ano, eu falei aqui no mês de janeiro, foi um ano muito difícil, pastor. O senhor sabe disso. Eu até brinquei, falei aqui para os irmãos, foi o que eu estava pensando, pastor, em orar em inglês para ver se Deus respondia em dólar. De tão difícil que a situação estava. Falei, vou lá para o Life, vou aprender a orar em inglês, porque o Senhor é americano também, ele responde em dólar. O dólar é 5 vezes maior do que o real, vai dar jeito na minha vida. E todas as minhas projeções não deram certo. E eu sempre conversando com os pastores, orem por mim.
ore por mim. E quando eu menos esperei, queridos, o que parecia que não ia dar certo, deu certo para a glória de Deus. Por quem jamais, lá em casa a minha esposa, ela está aqui, não está aqui, você pode perguntar a ela. Eu não gosto de falar de mim, porque não é muito legal falar de mim para vocês. Mas eu jamais abro a minha boca para murmurar contra o meu Deus. Eu não reclamo da vida que eu tenho, porque eu sei que Deus, Ele é o provedor da minha casa. Ele é o sustentador da minha família. Eu sei de tudo isso. Por isso, quando as coisas estão bem ruins, a gente parte para a oração, pede os pastores, pede os amigos, ora, querido, me ajuda a passar aí. Me ajuda a passar, vamos passar pela prova, como diz o hino lá, vamos passar pela prova, dando glória a Deus. E quando a gente menos espera, o Senhor abre aquela porta para a gente. O salmista termina dizendo o seguinte: feliz é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Deposite, meu irmão, a sua confiança naquele que pode fazer tudo para você. Fique de pé, eu quero orar com você. Não sei como você veio para cá hoje, qual a sua necessidade. Eu sei que todos aqui temos necessidades, mas talvez tenham pessoas que tenham necessidades maiores, doenças, enfermidades na família. Hoje é uma noite de adoração a Deus. E quando a gente adora, a gente confia, a gente extravasa, a gente abre o coração, a gente clama, a gente pede, a gente é feliz, porque a gente está na presença de Deus. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: quem aqui está disposto a ser um porteiro na casa de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero essa alegria, eu quero esse prazer de estar lá na porta, só pelo simples fato de estar na casa de Deus, já é o suficiente para mim. E hoje, queridos, a palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Hoje nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez, e o Senhor está aqui nessa noite com toda a sua atenção. Os seus ouvidos não estão agravados para ouvir, nem a sua mão também não está encolhida para que não possa abençoar a Ieve nesta noite. E eu quero orar pela sua vida. Fecha os teus olhos. Senhor, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, ó Deus, e em todo tempo o Senhor é bom. Deus, como é bom estar na tua casa, Jesus. Como é bom deixar o comodismo, deixar a TV, deixar o shopping, deixar, ó Deus, qualquer outra coisa que poderíamos estar fazendo para estar na casa do Senhor. Os dias são maus, ó Deus, esse mundo está cheirando mal as tuas narinas. Mas o Senhor encontra nessa noite um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade, que veio com o coração aberto, Senhor, para ouvir a tua palavra. Os dias são maus, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, tem reservado para esta igreja, Senhor, algo que nós não podemos sequer mensurar com as nossas palavras, de tão maravilhoso que será. E nesses últimos dias, Senhor, em que esse mundo está entrando em decadência, que nós possamos ter o desejo desse salmista, Senhor, de estar continuamente adorando o nome do Senhor na beleza da tua santidade. Porque a hora vem em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Por isso, Senhor, a tua igreja se reúne nesta noite. Nós temos pessoas aqui, ó Deus, que têm problemas, mas que veio te adorar, Senhor. Pessoas que tinham coisas secundárias para fazer, mas veio te adorar. Por isso, Senhor, olha para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia e de bondade, Senhor. E entrega a bênção de cada um nesta noite. Que essa noite seja uma noite que o Senhor ele vai ouvir orações aqui. Que a resposta do Senhor venha nesta noite para alguém que esteja precisando de um milagre nesta noite. Nós sabemos de pessoas que estão enfermas nessa igreja, que esta noite seja uma noite de cura para essas pessoas. Nós sabemos de pessoas que estão desempregadas, que essa noite seja uma noite, Senhor amado, de emprego para essas pessoas.
Senhor, nós sabemos de pessoas, ó Deus, que estão com filhos afastados desta igreja, Senhor, que essa noite seja uma noite que o Senhor vai tocar nesses meninos. Senhor, nós sabemos, ó Deus, de pessoas aqui que os maridos, ó Deus, deixaram de servir, que essa noite o Senhor incomode esses maridos, ó Deus, para que possam voltar para os teus caminhos, ó Deus. Assim, Senhor amado, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos, porque nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Assim te louvamos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.